Nossos cumprimentos aos colegas que nos assistem aqui presencial. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Também nossos cumprimentos aos colegas que nos assistem pela internet. Nosso agradecimento por estar junto com a gente nesse momento. Eu sou o Roberto Medeiros, integrante da Comissão de Estudos do Terceiro Setor, do CRCRS, e vamos aqui hoje falar um pouco sobre orçamento, né, Gabi? Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Gabriele, sou contadora e também integro a Comissão de Estudos do Terceiro Setor. E vamos falar hoje, então, um pouquinho sobre o orçamento como ferramenta de gestão das entidades do terceiro setor. Para falarmos sobre isso, né, a gente dividiu a nossa apresentação em 4 pontos. A gente vai iniciar falando um pouquinho do cenário atual do terceiro setor. Vamos falar do maior desafio, que é a captação de recursos, e falar da questão da gestão financeira propriamente dita e do instrumento que é o orçamento. Então, falar um pouquinho do cenário atual do terceiro setor. Vou passar meu colega Roberto para nos trazer um pouquinho do cenário atual. Bom, nós estamos em um momento notório assim, de mudanças possíveis aí para o terceiro setor, que vão impactar, em especial, em questões econômicas, além das financeiras, em questões econômicas, que tangem a área das isenções e da imunidade. Nós estamos em vésperas de um novo regramento com relação à Previdência Social e também já se alinhando à reforma tributária. Então, o cenário do terceiro setor hoje ele vai ser, sim, né, atingido, talvez não seja a expressão mais adequada, mas sim vai sofrer consequências em função da adoção do que se está prometendo e alinhando, né? E nós devemos ficar atentos e sermos preventivos, né, Gabi? A ideia hoje é a gente colocar à disposição dos colegas algumas estratégias aí que podem ser adotadas, em especial quanto ao orçamento, né? Mas também de nós vermos esses aspectos também que falam com relação à captação de recursos, que a gente ouve até de uma certa forma assim, uma moda, né, sobre captação de recursos, então a gente hoje também vai abordar sobre isso e esclarecer. Porque é evidente, né, a gente percebe que o terceiro setor vem se desenvolvendo e cada vez mais tendo importância na sociedade em função das omissões e da falta de condições do governo atender. Então, a gente acaba indo para o terceiro setor e vendo que ele tem prestado bons serviços à população, à sociedade de uma forma geral, mas enfrenta na captação de recursos o seu maior problema. Porque, embora ele tenha algumas fontes diferentes, né, não só apenas do governo, mas conta com cooperações internacionais, institutos e fundações, empresas, os próprios indivíduos e a geração de renda, por mais que ele tenha esses outros, acaba que muitos ficam voltados exclusivamente para as fontes do governo. E aí que entra esse grande problema, conforme o colega Roberto já iniciou falando, né? Mudanças governamentais podem trazer prejuízo, né? A gente sabe que existem muitos projetos que estão condicionados a orçamentos específicos de determinados ministérios, de determinadas secretarias. Então, no momento em que muda o governo, muda tudo isso e muitas vezes a instituição não está preparada para fazer essa mudança. Então, por isso, também se faz necessário a gente falar de orçamento nessa questão. Também a gente sabe das novas legislações, né? O tempo todo saem decretos, leis que mudam a forma de algumas instituições até fazerem a parceria, como foi o marco regulatório, que a gente sabe que muitas instituições sofreram bastante até conseguir implementar, algumas a recém estão conseguindo trabalhar com a ferramenta que o marco trouxe, que foi o Siconv. A questão da PEC, que o Roberto já comentou, né, a 06/2019, que vem trazer essa questão da retirada da imunidade no que diz respeito à cota patronal da Previdência. Então, isso são coisas que
implicam diretamente na questão orçamentária do terceiro setor. E também a mudança de padrão e de modelo em prestações de contas, que também a gente vem sendo acometidos o tempo todo, né, nos últimos anos, em função de mudança de legislações. Então, isso tudo influencia diretamente no terceiro setor. Então, por isso, é de extrema necessidade que as instituições comecem a ter essa visão do planejamento, não só do projeto em si, do recurso em si, a curto prazo, mas também a longo prazo, desenvolvendo seus controles internos, praticando uma gestão financeira sólida e também, né, trazendo com isso o envolvimento da diretoria e liderança no processo da captação. O caso, assim, a gente comentou há pouco a questão do marco regulatório, e já por mais de 3 ou 4 vezes nós fizemos trabalhos abordando o marco regulatório. Ainda não deu nem o tempo para a gente viver este cenário, né, do marco regulatório, trazer para as nossas realidades. O próprio governo não conseguiu ainda desenvolver ferramentas adequadas às prestações de contas, né, em consequência do marco regulatório. São ferramentas complexas, difíceis de compreensão do usuário, né, porque os senhores sabem que no terceiro setor há uma preocupação quando a gente vai abordar a contabilidade no terceiro setor, que a gente fica preocupado em não dizer que nós estamos concorrendo com o processo de prestação de contas. Porque, assim, é muito comum ser priorizada a prestação de contas, né, Gabi? E a contabilidade fica como, quando der tempo, eu vou alcançar as informações para a contabilidade. Então, assim, o marco regulatório aproximou, ele aproximou essa distância entre prestação de contas e contabilidade, e agora nós estamos aí às margens de um novo projeto, né, tributário, que a gente vai ter que fazer adaptações. É quase que trocar os pneus de um carro com o carro andando, o que a gente vai ter que fazer no terceiro setor. E quando a gente fala assim do terceiro setor, às vezes as pessoas não compreendem, alguns colegas não compreendem a complexidade que é fazer contabilidade no terceiro setor. Algumas pessoas fazem uma leitura que é algo completamente simples, rápido, sem grandes dificuldades, fazer a contabilidade no terceiro setor. E daí, quando a gente coloca um paralelo, né, do que tu tem que fazer no terceiro setor, tudo o que se faz no segundo, tem parte fiscal, tem parte tributária, tem os SPEDs, tem tudo que se faz normalmente, e mais atender todas as exigências das prestações de contas, das captações de recursos. Cada edital tem uma regra. Ainda hoje eu estava estudando um edital que ele prioriza recursos para a região nordeste do país. E aí você tem que ter toda uma sensibilidade para contribuir contabilmente. Como é que eu vou contribuir com quem vai desenvolver, com quem vai apresentar um projeto se candidatando a essa verba? Então, assim, nós temos que estar muito próximo da gestão, temos que nos envolver nos processos, temos que fazer uma contabilidade tempestiva. Esse eu acho que é um dos grandes desafios de quem atua na contabilidade do terceiro setor. É trabalhar de forma tempestiva. Eu costumo dizer, contabilidade do terceiro setor é quase igual o banco faz com aquela questão de liberar o recurso do lado do boleto, é D+1. Aconteceu ontem, hoje tem que contabilizar, porque a prestação de contas está cada vez mais veloz. Entende? Então, isso eu tenho que chamar a atenção dos colegas, né, Gabi? Porque é imprescindível essa tempestividade, né? Isso aí, Roberto. Aqui só de uma forma mais didática, né, a gente falando isso, mas é bem o que o Roberto está comentando, que planejar é antes, não é depois, né? Não é a prestação de contas, é o antes, é o que a gente precisa até chegar nisso, né? Até aqui tem um conceito da questão da gestão financeira, um conceito técnico, né? Que é dispor numerários necessários para saldar em tempo hábil os compromissos assumidos com terceiros e maximizar os lucros.
nós sabemos que terceiro setor é superávit, mas esse superávit é por quê? Por que eu preciso ter superávit? É para promover o benefício social de forma eficiente e de qualidade, garantindo a sustentabilidade da entidade. Então, não adianta eu prestar contas se eu não vou ter continuidade na instituição. Então, por isso, o planejamento é tão necessário. Então, aqui algumas questões chaves do planejamento, né, que a gente vai falar durante a apresentação, que a gente sabe que do planejamento vem a execução e depois o controle. E já falando do planejamento em si, nós temos as questões de curto e de longo prazo. Aí o planejamento de curto prazo é aquele do dia a dia da instituição, que é administrar os ativos, os passivos são as contas para pagar, né, receber os recursos, é o cruzamento das receitas que estão previstas pela execução dos projetos, das doações e fazer o pagamento das contas e dos gastos com o pessoal. Então, aqui é o dia a dia da instituição. Ele acaba sendo mais rápido, mas igual requer um planejamento. Normalmente, se faz esse planejamento em um ou dois exercícios. Não sei se aqui o Roberto quer. Sim. As instituições elas têm dificuldades, por vezes, assim. Essas gestões, essas diretorias, elas são voluntárias. E essas pessoas, por vezes, elas não têm muito o domínio ou o conhecimento de todas essas questões técnicas que a gente está aqui tecendo comentários. Então, a velocidade com que os fatos vão se desenvolvendo e vão acontecendo, né, quando a gente fala em gestão do passivo, né, o pessoal está mais ligado às questões operacionais mesmo, o dia a dia, pagar a conta, tentar receber de alguém, mas existe algo muito além e que nós temos que alertar esses colegas, né, que tem que estar ao lado do gestor, tu tem que acompanhar o gestor. Às vezes eu digo em outras oportunidades que a gente tem de fazer fala com os colegas, eu digo que quem atua na contabilidade do terceiro setor, eu sei que chegou uma colega agora aqui, nós caminhamos dentro das instituições, né? A gente caminha, quem audita também terceiro setor aí, a gente anda por dentro da instituição. O que eu falo às vezes assim, a nossa mesa a gente visita, né? O nosso local fixo, o nosso ponto de referência, a gente visita. Porque tu tem que ter uma dinâmica de mobilizar, de envolver os gestores dentro dessas questões técnicas. Porque senão tu não consegue cumprir prazos, tu não consegue, por vezes, justificar algumas coisas do porquê que eu tenho que fazer controle do imobilizado. Mas isso agora o contador está inventando. É mais uma despesa. Não, nós temos que levar ao conhecimento, porque nós temos uma norma, uma regra contábil, uma ITG, a 2002, que prevê depreciação. Então, não é prever uma despesa, não, prevê depreciação. As prestações de contas, elas também pedem depreciação. Quem é filantrópico, quando encaminha suas demonstrações contábeis, já antes de enviar para os ministérios, quando encaminha para a auditoria, tem que estar ali evidenciada, né, e justificadas essas depreciações. Então, nós temos que ter mais essa sensibilidade, ou talvez essa habilidade, né, de fazer com que os gestores compreendam essas nossas necessidades técnicas, de atender às exigências técnicas, sem infringir, sem onerar as instituições. Vou deixar a Gabi continuar aqui. E falando do planejamento a longo prazo, né, então aqui envolve a questão do superávit, que é aquilo que o que a instituição planeja crescer, o que ela planeja para os próximos anos. E aqui é o mais difícil ver nas instituições, né? Esse planejamento de 4, 5 anos, é muito difícil ver hoje o terceiro setor trabalhando com esse planejamento. Porque aqui a gente vê claramente a questão daquela dificuldade que a gente falou no início, da captação dos recursos quando são exclusivos do governo. Numa instituição, ela acaba ficando refém disso. E aí, se acontece, com, por exemplo, uma PEC dessa ser aprovada, que imaginamos que é provável que seja,
ela já tem que estar fazendo esse planejamento para daqui a 5 anos, porque o projeto diz que em 5 anos essa imunidade da cota patronal vai cair. Então, ela já deveria estar fazendo isso, pensando nisso. Mas isso é muito difícil, nós sabemos que isso é muito difícil na instituição, porque envolve toda essa questão de análise do cenário, do que vai ser feito, uma projeção de informações, né? Mas é possível ser feito, sim. Nós, contadores, podemos auxiliar a instituição nesse trabalho e nesse planejamento, né? E aí, falando da questão da gestão financeira, propriamente dito, né, dentro do ciclo, o que está envolvido? Os controles internos, o fluxo de caixa e o orçamento. Os controles internos, até um pouco o Roberto já comentou, né, para que controlar patrimônio? Né? Para que eu controlo patrimônio? Para que o imobilizado precisa de controle? Isso tudo são ferramentas que vão auxiliar na elaboração de um bom orçamento. Então, eu tenho que ter esses controles bem estruturados. Eu tenho que ter controle de imobilizado, eu tenho que ter controle de contas a receber e a pagar, e eu tenho que ter controle das minhas prestações de contas, porque é elas que vão fazer o recurso girar dentro da instituição. Então, eu preciso saber o que foi aprovado, quando que vem o recurso, quando não vem, se já foi processado, se eu tenho diligências a responder, quanto tempo isso pode levar. Então, tudo isso tem que fazer parte do planejamento da instituição. Na hora de elaborar o orçamento, isso vai ser fundamental. Também as conciliações, né, que isso é básico, também são muito importantes nos controles internos. E aqui falando mais do fluxo de caixa, né, que é uma ferramenta que também muitas instituições acabam não utilizando, mas é a base para o orçamento. Se eu não tenho um fluxo de caixa estruturado, eu não consigo montar um orçamento. Aqui está o modelo do fluxo de caixa que está na ITG 2002, né, que fica bem clara a necessidade de separar os recursos recebidos, né? Porque aqui, se eu tenho um histórico de evolução, na hora de montar um orçamento com base no histórico, né, eu já vou ter essa informação me auxiliando a projetar receitas futuras. Então, é muito importante separar esses recursos. O que é de projetos, o que é próprio, né, o que é de doações das entidades privadas governamentais. Eu tenho que ter essa separação bem nítida e eu tenho que enxergar isso de uma forma a ser possível projetar num orçamento. Aqui falando também já do final, né, que é importante também a gente ter as informações do imobilizado novamente, né? A gente aqui contemplando mais informações. Também, quando é o método indireto do fluxo, também é a mesma coisa. Se a gente for ver, está aqui separadinho os recursos. Ó. O que é de convênio, o que é subvenção. Então, isso é muito importante, tem que estar separado. Senão, a gente não consegue projetar isso a longo prazo na hora de mudar. Eu sei que aqui eu não vou receber mais recursos daqui a 2, 3 anos. Eu tenho que ter isso planilhado, tenho que ter esse fluxo correto para poder fazer essas projeções. Então, dentro de todo esse contexto, a gente viu o planejar, viu o executar e o controlar, para chegar na questão do orçamento, que é o mais importante, e é por isso que a gente resolveu falar desse tema, né? Então, falando do orçamento, ele está em todas as fases. Se eu pensar no planejamento, o orçamento, na verdade, ele é a transformação das ações em valores. Então, ele vai possibilitar eu ver isso financeiramente na hora de planejar. Na questão da execução, o orçamento vai assegurar a eficácia da instituição, porque eu vou poder ver a execução, como ela está ocorrendo. É o velho, que a gente já faz o acompanhamento do orçado e executado, né? Então, é aqui dentro que entra essa questão. E o controlar, a gente consegue concluir que o orçamento acaba sendo o meio mais eficaz de fazer isso, porque eu consigo ver a continuação dos planos, a evolução da estratégia, se o planejamento está ocorrendo conforme foi acordado lá no início. Então, também a gente tem que destacar o seguinte, nós estamos falando aqui em ferramentas, né? Então, terceiro setor, instituições têm que sim investir também em tecnologias. Às vezes a gente encontra algumas instituições que não têm ainda condições, não têm uma estrutura um pouco ainda com dificuldades, né? Mas a gente tem que achar soluções para isso, tá? Nós não podemos
deixar de fazer com que aconteça todo o processo de gestão financeira, né, de orçamento, de fluxos de caixa, porque determinada instituição não tem ferramentas. Né? Hoje a gente já sabe que existem ferramentas bem adequadas, né, acessíveis, e o que é bem importante, nós conversamos desde o dia que fomos desafiados a fazer esse encontro com os senhores, sobre falar de orçamento do terceiro setor, uma vez que algumas instituições, ou em um determinado segmento, a gente vê instituições que sobrevivem apenas de projetos. E daí faz o projeto, tem que receber o valor ali dentro do plano de aplicação, né, e vai viver ali dentro. E esquece que tem que ter um recurso de sustentabilidade, tem que ter um recurso que dê condições para amanhã de manhã abrir as portas, independentemente da aprovação de um determinado projeto, ou do aporte, né, da parcela do plano de aplicação de um determinado projeto. A instituição tem que se preocupar, sim, com o seu dia a dia. E é isso que também nós estamos aqui hoje trazendo o recado, né, Gabi, de que não deixem as instituições esquecerem de que elas têm estruturas a manter. Estruturas que eu digo das mais simples, né? Às vezes a gente vê, são só voluntários. Tá, mas e o custo do voluntário? Nós temos também custo, nós temos que oferecer, né, um equipamento para o voluntário, uma instalação para o voluntário, e manter isto, porque projeto não paga conta de energia elétrica, gente. Entenderam? Projeto não vai pagar a pessoa que vai fazer a limpeza na sede da instituição. Então, a gente tem que pensar além. O orçamento existe para isso. Porque, às vezes, quando a gente fala em orçamento no terceiro setor, o pessoal vincula assim, não, mas é só fazer um projeto, arrecada e aplica, depois presta contas. Sim, e quem fez o projeto vai viver como, né? Não é tão simples. E os recursos são escassos. Se tu estás nessa situação, é porque tu tem menos condições, né, de recursos, né, de utilização de recursos. Então, tem que ser muito mais preventivo ainda. Vou devolver para você. Aqui, nesse sentido, até vou fazer uma contribuição, assim, às vezes tem instituições que não têm, elas estão acostumadas com aquele dia a dia, recebe aquele projeto, recebe aquele recurso, mas nós, contadores, a gente já tem, às vezes, subsídios para até dar uma orientação. Então, dependendo da situação, a gente pode dar essa informação, a gente tem que, eu acho que é uma obrigação até do contador, que é profissional e que está auxiliando a instituição, mostrar isso para ela. A questão dos investimentos, né? Manter aplicado, mostrar isso e separar do resto. Às vezes está tudo junto, é muito comum ainda. A gente sabe que não pode, o marco regulatório veio bem a trazer essa questão de deixar os recursos de rendimento separados, que só podem ser utilizados se for expressamente aprovado, mas a gente ainda vê isso acontecer. E a gente já sabe de experiências anteriores, não dentro do marco, mas de outras prestações de contas, que muitas vezes a instituição acaba tendo que devolver lá na frente, e é mais um rombo que não estava no orçamento e que não estava no planejado. E, às vezes, tem que devolver o recurso corrigido pelo tempo que utilizou ainda esse recurso da aplicação financeira, que não era da instituição. Então, é muito importante isso, e a gente tem a obrigação de alertar a instituição. Voltando, então, para a nossa ordem cronológica lá, então, como elaborar, então, né, como fazer para considerar, o que considerar na hora de elaborar um orçamento? Então, a primeira coisa é a questão do ciclo de tempo, né, como que a gente vai definir o ciclo orçamentário, que tem a ver com a linha do tempo. Aqui, vai depender do tipo da instituição, né? Então, a instituição, na hora de pensar nisso, vou elaborar o orçamento, já vou pensar no que ciclo orçamentário eu vou usar, 1 ano, 2, eu vou usar pelo projeto. Então, aqui ela já precisa fazer essa definição. Depois, as outras etapas assim, a serem consideradas é na hora de falar sobre as despesas, né, e as receitas, o quanto transparente, né, eu preciso ser nesse momento. Também as despesas devem estar dentro dos objetivos sociais. Então, não adianta eu elaborar um orçamento e fugir
na hora de botar lá que eu vou captar recursos de determinadas áreas, se eu não tenho isso no meu objeto social. Também aqui é importante falar sobre isso. Aproveitando que nós estamos falando do objeto social, nós estamos em um momento de integração de informações, integração de dados. Então, é muito comum hoje ocorrer o seguinte, para um ou outro convênio, há necessidade de apresentar o CNPJ e o CNAE não está correto. E o prazo do edital é amanhã. Não se arruma mais CNAE de hoje para amanhã, todos aqui sabem. Daí entra a questão do ser preventivo, porque ela vai interferir não só no orçamento, mas no alcance de parcelas lá do plano de aplicação, no seguinte, e também de renovação de certificações, tá? Principalmente quem é filantrópico. As questões assim, conferir os CNAEs, ver se estão adequados. Quem é da área da educação? Na educação infantil tem 2 CNAEs. Só para a educação infantil tem 2 CNAEs. E você tem que fazer esse ajuste lá no seu registro do CNPJ. E daí começa a desencadear uma série de problemas, né? Até a questão lá do IPTU começa a dar problemas, porque daí a metragem já não fecha, daí o PPCI já não fecha, e o edital está ali, o teu SEBAS está vencendo e tu está com todos esses problemas. Então, por favor, colegas, nós também temos que ajudar as instituições, quando eu falo ajudar, é atuar profissionalmente, em fazer revisões prévias, atuar previamente. Olha, a instituição lá, coitadinha da instituição, vou colaborar, atue como você achar adequado. Quer fazer voluntariado, faça, mas faça com esse viés de fazer certo, né? Não vamos gerar passivos ou criar dificuldades. Às vésperas de uma renovação, venceu a CND e você não viu. Às vésperas de uma renovação, você descobre que a instituição não tem PPCI, consequentemente não vai ajustar o CNAE lá no CNPJ. Tudo isso está vinculado ao edital que você vai concorrer. Então, não adianta a gente fazer uma campanha intensa para a destinação de parcela do imposto de renda, dos 6%, pessoa física ou 1% da jurídica. Não adianta eu fazer todo esse esforço, mobilizar os colegas, mobilizar a sociedade para que destine parte do seu imposto de renda para o meu projeto, e na hora de eu realizar o meu projeto, eu estou todo errado. Aí a culpa é nossa. A culpa não é do gestor. O gestor não tem que saber disso. Entenderam? Então, assim, nós temos que ser preventivos, nós temos que fazer uma leitura crítica, entender a instituição, porque também isso é um outro problema, né, Gabi? A pessoa começa a atender uma instituição e nunca foi na instituição. E daí, olha, mas, pois é, ele tem educação básica. Não, ele não tem educação básica, ele só atende educação infantil. Esses detalhezinhos a gente tem que entender. Ah, ele tem uma creche. Não, creche, nós temos que ver se utiliza ainda essa expressão, né? O que é uma creche? Porque o que eu me preocupo em saber já são coisas assim, como que nós vamos fazer com que as crianças, em um intervalo de 1 hora, eu consiga fazer com que 600 crianças almocem? A gente vai se envolver com isso também. Mas antes de eu me envolver com essa logística toda, eu tenho que ir lá e saber se o CNPJ está certo, no mínimo. E se o estatuto prevê que eu possa fazer isso. Tem que ler o estatuto, gente. Coisa simples, leia o estatuto da instituição. Né? Então, isso é assim, coisas básicas. Eu fico aqui fazendo essas interferências assim, na organização que a Gabi fez aqui para a palestra, porque são recados essenciais também, que esse é o dia a dia. E a gente se combinou assim, eu vou falar do dia a dia e você vai falar das estruturas, né? Então, por favor, não deixem passar assim, isso, perder o tempo. Verifiquem se o estatuto, as finalidades da instituição são compatíveis com o que está acontecendo na instituição.
Às vezes passa tempo e não são compatíveis. Tá? Te devolvo. Fica à vontade, Roberto. Também uma outra etapa, né, a quarta, que não menos importante, é a questão dos fatos fiscais e econômicos. Também devem estar contemplados na hora de pensarmos em como elaborar um orçamento. Porque mesmo que a instituição goze de imunidade ou isenção em determinados pontos, muitas vezes ela tem folha, ela faz as retenções, às vezes a prestação de serviço de terceiros e acaba tendo que fazer as retenções. Isso tem que estar também contemplado. Evitar as multas. E principalmente a questão das multas, Então, aqui só mais um recadinho, né, assim, para a gente reforçar a importância do orçamento, né, comprovando a boa utilização dos recursos captados, a gente vai conseguir agregar transparência e dar credibilidade e conseguir comprovar a evolução patrimonial da instituição nesse sentido, através do orçamento, é muito importante. Então, isso também mexe na questão da captação de recursos, porque quanto mais a instituição demonstrar transparência na prestação de contas, na elaboração do orçamento, mais credibilidade ela vai ter na hora de captar recursos. Essa questão do captar recursos traz, às vezes, para nós, os colegas que já me conhecem sabem que eu só atendo instituições do terceiro setor, meu escritório não tem outro tipo de cliente. E a gente recebe, assim, surpresas. Há poucos meses, neste ano ainda, eu fiquei surpreso que um hospital no centro da nossa cidade, aqui no centro de Porto Alegre, um hospital que não tinha aparelho de raio-x. Um hospital que tem 40 anos, não tinha um aparelho de raio-x. E daí, a associação de amigos deste hospital fez um projeto de captação de recursos para comprar o primeiro aparelho de raio-x do hospital. Eu fiquei tão surpreso quanto vocês estão agora. Certo? Então, assim, por quê? Porque a gente tem que estimular esse tipo de coisa, gente. Captar recursos. Existe hoje um segmento aí de profissionais que se especializou nisso, mas ele tem que buscar subsídios na nossa contabilidade, na nossa realidade. E é essencial isto. Tá? E quando a gente fala de orçamento, e eu disse para a Gabriele, orçamento no terceiro setor, a gente tem que estar muito atento. Porque, por exemplo, na área da saúde, todo dia é um dia diferente. Eu não conheço hospital que viveu hoje um dia que já passou nos últimos 15 ou 20 anos. Não sei se quem trabalha em hospital aqui consegue me confirmar isso, mas eu não conheço esta situação de, isso já foi assim. Pode até lá em um evento, na assistência, lá ter repetido, mas a saúde ela acontece o tempo inteiro, ela pode ter situações em que tem semelhanças, mas cada situação é uma situação. Então, assim, eu tenho que ter uma dinâmica orçamentária a 1000 por hora. Eu tenho que ter um acompanhamento orçamentário a 1000 por hora. Porque a saúde, quando você é filantrópico, você tem que disponibilizar, estar com 60% dos seus atendimentos via SUS. Que a tabela do SUS, todos sabem, é uma tabela que os hospitais fazem milagres para atender. Certo? Na educação, a gente vê coisas assustadoras. Nós estamos falando de retirar a imunidade da educação em todos os níveis, desde lá dos pequenininhos, na educação infantil, até o ensino superior, a princípio. Hoje já sabemos aí que ocorreram mudanças, alguns cortes em pesquisas, né? Mas a educação é cíclica. Quem tem aluno matriculado, ou filho, ou a sua própria matrícula numa instituição de ensino, se é no ensino superior, faz 2 matrículas por ano. Que chance eu tenho de ajustar o meu orçamento no 2º mês dessa matrícula? Olha, matriculei 25 alunos no curso de Ciências Contábeis no 1º semestre deste ano. Primeira prova, 10 desistem.
o custo fixo está lá. Eu tenho outros 15 para atender até o final do semestre. Eu tenho que estar atento. Porque ainda nesse grupo eu tenho os alunos que são bolsistas da filantropia, que vêm pelo ProUni. E eu tenho outros tantos que pagam por intermédio do FIES, que é o recurso que o governo vai lá. O ProUni, ele é a bolsa filantrópica no ensino superior. Então, tem o ProUni Bolsa Integral, ninguém paga nada. O bolsista integral não paga nenhum centavo, ele atende às exigências, onde a renda per capita familiar é de até 1,5 salário mínimo. Há todo um processo, se faz a inscrição através do portal do MEC. E o bolsista parcial, ele paga só 50% do valor da sua mensalidade. E daí a renda per capita familiar do bolsista parcial, que paga 50%, a renda per capita é de até 3 salários mínimos. E o FIES é o repasse, né? E a faculdade tem que girar, tem que acontecer. Tem a folha de pagamento, né? Tem que pagar os contadores, a equipe do financeiro, os entregadores de boleto, né? Tem que pagar os sistemas, os softwares, as auditorias, tem que viver a instituição. E daí passou uma semana de aula, 2 desistem. Passou um mês, 10 desistiram. Matrícula semestral, tu tem que ajustar. Daí no meio do ano, tu não muda o valor da mensalidade. Só no outro ano que tu muda o valor da mensalidade. No meio do ano, tu vai fazer ajustes mais voltados às questões logísticas, né? Então, tu reorganiza algumas turmas, né? Reorganiza os horários, a distribuição, né, dos professores. Mas, na educação básica, o problema é um pouquinho diferente. Porque daí é cíclico mesmo, é aquela, só tem safra uma vez por ano. Tu matricula o filho, inicia a aula em janeiro, em fevereiro, agora é cada vez mais cedo, né, ali, metade de fevereiro inicia a aula. Eu fiz o orçamento para divulgar as mensalidades, a lei que regula a fixação das mensalidades escolares diz que eu tenho que divulgar essas mensalidades que vão valer para um ano inteiro, 45 dias antes do início dessas aulas. Certo? Então, eu tenho que ter uma bolinha de cristal. E quando a Gabriele falou na questão dos fluxos de caixas, de nós termos as séries tabuladas, isso é essencial. Eu não posso ficar trabalhando apenas no balanço ou no fluxo do ano passado. Eu tenho que ter uma série histórica, econômica, né, e financeira para me dar sustentação para elaborar esse orçamento. Porque imagina assim, ó, ensino médio. Eu tenho lá hoje prova de matemática e os alunos não foram muito bem, começam a trocar de escola, vai um para uma escola, sai daqui, vai para lá, e eu estou com a turma com menos alunos. E eu vou ter que levar essa turma até o final do ano. 200 dias letivos eu tenho que dar, com uma única possibilidade de ajuste, lá nas matrículas. Precisa orçamento na educação? Mais do que nunca. Entende? E, às vezes, a dificuldade não é só elaborar o orçamento, mas fazer com que o orçamento seja admitido no meio na entidade. Me desculpe se algum dirigente de instituição está nos acompanhando, é colega, mas as dificuldades são grandes, porque, às vezes, o orçamento limita algumas outras atividades. E quando a instituição ainda ela é certificada com a filantropia, com o SEBAS, a gente ouve falar aí agora SEBAS, né? Todo mundo sabe, né? Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, né? SEBAS. A gente tem que ter vários cuidados. Quando tu vai fazer a contabilização, tem que saber exatamente, com segurança, o que tu vai contabilizar. Tem coisas que a gente fica surpreso. Como é que chegou isso? Como é que tu contabilizou isso?
Tem erros que não podem ser cometidos, gente. Tu não pode cometer erros assim, principalmente se tu é filantrópico. Tu não pode ter erro em nada. Os auditores, eles são rigorosos. Não só a nossa auditoria interna, mas as auditorias dos ministérios. Porque a filantropia ela é auditada por 3 dos ministérios concedentes. Então, tem o Ministério da Saúde, que concede os SEBAS da Saúde, o Ministério da Cidadania, que concede os SEBAS da Assistência Social, e o Ministério da Educação, que é o da Educação. Estes ministérios, já se passou o tempo em que eram pessoas com um pouco menos de capacitação, né, para fazer essas avaliações, apontar diligências. Não, hoje são profissionais capacitados, né, comprometidos, e as diligências são diligências pertinentes, não tem mais aquelas diligências que, se eu resolvo depois, eu vou lá e faço uma visita. Não, não tem mais isso. Hoje a diligência vem eletronicamente, você vai responder eletronicamente, né, e ela vem apontando coisas que, às vezes, eu fico assim, com menos cabelos, porque eu não sei como fazer para resolver algumas coisas que passam desapercebidas. E tudo é o tempo, tudo é o tempo. A diligência vem, na primeira vez te dá 30 dias, na segunda vez é 10 dias. Ah, mas eu vou arrumar a diligência depois. Manda assim que depois a gente arruma. Não arruma, gente. Não arruma, a dificuldade só aumenta. Então, assim, fazer o orçamento é algo essencial, mas você tem que fazer o orçamento com o pé no chão. Olha, eu tenho uma faculdade. Ok, que cursos tem? Qual é a duração desses cursos? Quantos professores você tem? Como é que funciona a grade curricular e o sistema de remuneração desses professores? Eu tenho que entender disto. Na educação básica também, da mesma forma. Quantas turmas eu tenho? Quantos alunos por turma eu posso colocar? Existe limitação na convenção coletiva. Não é chegar e encher uma sala de aula com 80 alunos no primeiro dia, porque se em uma semana 10 desistir, eu continuo com 70, eu me pago. Não, não posso mais fazer isso. Eu tenho um regramento de convenção coletiva do Sindicato dos Empregados que limita o número de alunos por turma. Então, eu tenho que estar atento a isso. Talvez alguns colegas não soubessem disso, mas eu tenho que ficar muito atento, porque daqui a pouco eu gero um passivo trabalhista, né? Tem situações diversas assim que nós temos que sair na frente. E eu me estendi aqui e te atrapalhei. Já ia fazer até um desafio, porque a gente fala que parece, quando a gente lê, né, as técnicas de orçamento, são coisas que parecem básicas, mas aí o Roberto vem aqui e fala de todas as dificuldades. E aí a gente falou da saúde, falamos da saúde, então eu queria te desafiar aqui agora e nos contar aquele caso do abraço, lá do hospital que a gente conversou, porque esse é um bom exemplo da gente falar das 4 coisas básicas. Será que essa instituição fez o orçamento fazendo isso? É provável que sim, mas eu quero que tu nos conte. Até porque eu conheço o contador da instituição e já fez parte da nossa comissão. Mas há pouco tempo eu fui convidado para fazer uma palestra lá no Alegrete. Um abraço para os colegas do Alegrete, deixei amigos lá, fiz amigos também lá, um abraço a eles. Mas eu, quando tive a oportunidade de falar com os colegas lá do Alegrete, eu disse assim, o tema era atuação do profissional da contabilidade no terceiro setor. E eu comecei de uma forma talvez um pouco diferente, surpreendente, dizendo que a gente trabalha no terceiro setor sempre com a expectativa de comemorar. Sabiam disso? A gente quer comemorar o sucesso da instituição, porque, gente, é um dinheiro difícil você fazer milagres praticamente, assim, um hospital que tem que disponibilizar 60% das suas instalações, dos seus atendimentos para o SUS, onde a tabela do SUS é bem estreitinha, né, bem pequenininha. E daí um hospital aqui de Porto Alegre fez 50 anos, em junho, parece, e eles promoveram um abraço no hospital.
Então, é numa avenida, e foi feito um abraço entre funcionários atuais, ex-funcionários, médicos, pacientes, simpatizantes, toda a comunidade que deve alguma coisa, naquela sensação, assim, o hospital me acolheu. Eu não me lembro agora o número de quantas pessoas foram lá dar esse abraço no hospital. O abraço dos 50 anos no hospital. E eu coloquei para o pessoal assim, esse abraço não foi planejado em janeiro para ser dado em julho. Esse abraço foi planejado 50 anos atrás. É a cápsula do tempo do negócio. E é assim que funciona. Quando você vai autorizar, voltando para a educação, então, só um parênteses. Quando você vai autorizar uma instituição de ensino fundamental a funcionar, uma escola a funcionar, tu não começa mais autorizando só o primeiro ano do ensino fundamental. Não, você já autoriza tudo. E tem que apresentar a previsão de conclusão dos alunos. Você vai pedir autorização de 1º ao 9º ano? Como que você vai ter sustentabilidade do 1º ao 9º ano? Sabe quem faz isso? Nós. Tá? E não tem coelho para colocar em cartola. Aliás, não tem nem cartola. Tem que saber fazer projeção. Tem que entender de educação. Tem que entender muito de contabilidade. Então, assim, quando eu falo que terceiro setor, as instituições vivem de comemoração, eu comemoro também, e eu disse isso para vocês, eu comemoro saber que nós temos aqui, dentro da PUC, o Instituto do Cérebro. Poxa, vocês sabiam disso? Tem um setor ímpar de medicina do cérebro dentro da PUC. E a PUC é terceiro setor, e é o que é, porque ela leva muito a sério, sabe o quê? Uma definição do terceiro setor. Reinvestir o eventual superávit em suas finalidades. Então, quando a gente passa ali e vê esse negócio, né? Como quem diz, que ostentação. Não, eles fizeram só o básico. Só cumpriram a determinação estatutária e a legislação pertinente ao terceiro setor. Eventual superávit reinveste na causa. Então, se eu tenho hoje o privilégio de ter um hospital que dá um atendimento excepcional a nível de emergência e ambulatório por intermédio de convênio com o SUS, que maravilha. Né? Tomara me chamar e eu ter saúde para o abraço dos 60 anos, lá no outro hospital. Não foi o da PUC que fez o abraço dos 50 anos. Chega em alguma fase da vida, a gente começa a demandar mais assim, de serviços de saúde. Tá? Então, assim, terceiro setor tem que pensar na coisa realizada. Vou fazer um projeto para captar ou destinação de recursos do imposto de renda. Eu tenho que imaginar aquilo ali acontecendo. Senão, meu projeto não tem sucesso, gente. Se você vai trabalhar dessa forma, assim, se der, deu, tu não vai conseguir. Tu tem que pensar em ver a comunidade desfrutando do que você fez o projeto. Tem projetos que a gente acha que é lorota, né? Desculpe assim a expressão. Mas, por exemplo, captar recursos naquele negócio que o pessoal de uma emissora de TV fica telefonando para as pessoas ou recebendo telefonemas, tem jingles para você doar, né? As instituições, sim, mandam projetos para buscar o recurso captado. E as instituições prestam contas. Prestam contas lá para essa emissora de TV. A gente, hoje, aqui em Porto Alegre, tem algumas orquestras em instituições que foram montadas com 100% com recursos advindos desses programas de captação de doações. Lá não são captações de recursos de destinação. Lá são doações. Então, a cada pequenos reais que a gente faz a ligação, eles vão montando, fizeram um determinado montante, tem o edital. Bom, aqui tinha o edital para comprar cadeiras triciclos para os pais ter condições de levar os filhos para passear em determinada região. Saiu dali.
entende? Mas tu tem que pensar naquilo ali acontecendo. Essa é a grande diferença. Então, quando a gente faz o orçamento, e às vezes eu digo que eu tenho que ser freado, né? Porque eu começo a fazer o orçamento e já começo a ver a coisa acontecendo. Não, mas no semestre que vem essa turma não vai ter condições de ficar aqui nessa sala ou nesse prédio. Nós temos que arrumar, porque eu vou ter que fazer alguma composição de turmas na educação básica. De repente, eu não posso oferecer todo o meu ensino, a educação infantil, eu tenho que reorganizar a oferta de ensino. E a gente não tem que ter vergonha. Recuar não é vergonha. Às vezes, o mercado nos obriga a recuar, porque no terceiro setor a gente está concorrendo com as empresas que também exploram, né, no segundo setor essas mesmas atividades. Nós temos hospitais que não são do terceiro setor, nós temos muitas escolas e faculdades que não são do terceiro setor, então nós também temos que cuidar disto, tá bem? Te devolvo. Eu até adiantei um pouquinho aqui as lâminas, porque a gente acabou falando de tudo. E essa questão, até no orçamento, na hora de mostrar a projeção da captação de recursos, isso também é uma coisa importante. Não achar que a instituição, por ser do terceiro setor, não pode ter uma captação de recursos alta, né? Não ter vergonha, como tu falou da questão da PUC ali, que é imponente, né? Enfim, mas isso é bom, isso é bom. Ter superávit é muito bom. E aí, quanto mais sólida a instituição tiver, mais condições ela tem de fazer esse planejamento com um orçamento mais enxuto e que corresponda à realidade dela, né, no dia a dia dela. Então, falando um pouquinho da parte didática, né, aqui algumas questões na escolha do orçamento. O Roberto já adiantou bastante essa questão, né, das características próprias do terceiro setor na hora de escolher um tipo de orçamento a adotar, que é a questão da área de atuação. É ela que vai definir que tipo de orçamento vai ser utilizado. Aquelas que atuam em várias áreas de atuação talvez tenham que escolher aqueles orçamentos por atividade, que se separem por centro de custos, talvez seja o melhor método. Então, aqui é muito importante considerar a área em que ela atua. Tem uma relação direta com a efetividade da gestão dos recursos para a sociedade. Então, no terceiro setor, o orçamento realmente é muito importante. Na educação, Roberto também já comentou da questão de ser cíclico, né? Tem a ver com a captação de alunos, então eu vou ter que basear o orçamento nisso, se vai ser anual ou semestral, se vai ser lá em fevereiro, né? Projetando já as matrículas dos alunos. Na questão da assistência social, aqui tem uma observação, assim, porque é onde ocorrem os maiores erros nas instituições, porque elas acabam se preocupando muito com a execução dos projetos, com o orçamento dos projetos, e esquecem do recurso dela, que o Roberto também já comentou a respeito disso. E aí, muitas vezes, os editais não contemplam os recursos da instituição, de pessoal, de tecnologia, e aí acaba que a instituição consome os seus próprios recursos para a execução dos projetos. Não sei se o Roberto quer comentar sobre isso. Nessa questão da assistência social, eu acredito, não quero contribuir. Na questão da assistência social, existem assim, coisas bem rigorosas com relação às prestações de contas e, por vezes, é comum a gente encontrar diligências, né, com relação a documentos, quadro de pessoal que foi envolvido no projeto e não condiz com não é compatível com a finalidade do projeto. Então, assim, a assistência social, ela tem que ser mais crítica. Antes de enviar os seus documentos, ela tem que ser mais crítica. E ela não pode perder o viés de avaliar os seus custos, independentemente dos projetos, porque as grandes dificuldades estão ali. Às vezes a pessoa faz um projeto para captar recursos para adquirir um veículo, um determinado veículo. Foi contemplado, ganhou o veículo lá, conseguiu fazer a aquisição do veículo. Daqui 2 anos, o veículo nem o cara da sucata quer. Porque não foi previsto lá no orçamento da instituição revisão do veículo, troca de pneu, gente. Troca de pneu não foi previsto no orçamento. Coisas tão elementares.
E é comum de você ver aí na rua, às vezes, alguns carros com logotipia de instituições, que é notório, assim, ó, desgastes, né, coisas que aconteceram, e isso se dá porque você criou estrutura e não tem sustentabilidade para manter. Então, hoje a gente já tem previsto também, em decorrência do próprio marco, a criação de fundos, né? As instituições de assistência social, elas têm que estar atentas a isso. Sustentabilidade. Se eu não consigo nem aprovação de nenhum projeto, eu perdi editais, eu não consegui nada, como que eu vou me manter? Entende? Esse é o grande desafio. E nós temos que colocar, sim, o dedo na testa dessas pessoas, desses gestores, e provocar essas pessoas a fazer essa reflexão. Sustentabilidade. Como é que você mantém uma instituição que foi contemplada com diversos bens, assim, em outros projetos? Tem instituições que têm licenças de sistemas, né, e não conseguem manter os sistemas, porque chega um determinado momento que você tem que atualizar uma versão ou tem que customizar algo do teu sistema e tu não tem recurso, tu simplesmente ganhou a licença do sistema porque tu fez o projeto para isso, mas tu não pensou 3 anos na frente. Então, é importante essa questão. Quando a gente fala, às vezes, assim, a captação de recursos não está muito boa. Não, a captação de recursos, quando você faz um projeto, também há uma investigação assim, do passado, né? Então, tem que ter cuidados. E fazer projetos não significa assim, porque a minha instituição está lá em uma determinada região menos favorecida da cidade, eu não posso fazer um projeto de um valor mais elevado, de um preço mais elevado. Não, tu tem que fazer, sim, tu tem que ser empreendedor. Assistência social tem que ser também empreendedora. Tem mais dificuldades para ser empreendedora, mas ela tem que exercer essa função empreendedora. Então, já concluindo, né, nesse nosso último slide, aqui é só para resumir a questão do orçamento mesmo. A nossa ideia não era ensinar, né, elaborar um orçamento propriamente dito, porque depende muito da particularidade de cada instituição e de cada área. Claro que a gente abordou os tópicos básicos, assim, necessários, tentando demonstrar a importância de fazer um orçamento, não ficar só na prestação de contas, como a gente falou lá no início, como o colega Roberto deixou bem claro, e mostrar que o orçamento ele é uma ferramenta de gestão, que ela auxilia na tomada de decisão, ela traz transparência para a instituição, agrega no controle, porque eu consigo acompanhar a evolução dos orçamentos e ele sendo realizado. Também é muito importante na hora de captar recursos, na hora que a gente tem que bater lá na instituição e mostrar, ó, eu tenho condições, eu posso receber esse recurso, eu sou transparente, eu tenho controle, eu consigo demonstrar isso nas minhas demonstrações contábeis e no meu orçamento, e posso ser sustentável, sim. Então, o orçamento ele vem para agregar todas essas questões. Tomada de decisão, controle e transparência, captação e sustentabilidade. Eu quero ainda fazer um comentário na questão assim, do respeito ao orçamento. Porque, às vezes, o pessoal fala do orçamento e já quando vão submeter o orçamento à aprovação, começam alguns ajustes. Não, nós vamos aprovar a verba global do orçamento para que os gestores tenham mais autonomias e mais liberdades. Pode até aprovar, mas acompanha, pelo amor de Deus. Não adianta você aprovar o orçamento, bom, agora a instituição tem tantos milhões para gastar durante o ano. Virou as costas e nunca mais, porque em algumas outras situações a instituição, a aprovação se dá por rubrica. Então, chega lá no meio do ano, não tem mais dinheiro para comprar vassouras. Bom, tem que reorganizar o orçamento, né? É um orçamento mais fechado, né? Mais vigiado. Então, assim, ó, tenham obediência e respeito ao orçamento, no sentido assim, de fazer com que ele participe no dia a dia. Porque nós somos cobrados, às vezes, assim, faz 3 meses que eu não recebo um balancete.
Aí tu leva um balancete e a pessoa fala qualquer outra coisa menos sobre o balancete. Mas o orçamento, ele também tem que estar nesse balancete para que a pessoa possa acompanhar. Poxa, mas eu orcei tanto e já gastei tanto. A contabilidade tem que dar essa orientação. E provoquem também, colegas, a participação ou a instalação de conselhos fiscais. Isto faz muita diferença no terceiro setor. Você estar sendo acompanhado por um conselho fiscal enriquece a sua contabilidade. Isso é muito sério. E o conselho fiscal não é para se reunir no final do ano, lá em... Normalmente os balanços a gente entrega em final de março, né? Não é para o conselho fiscal se reunir em março para olhar o que aconteceu e se surpreender com aquele balanço. Não, tem que estar sistematizada essa atuação do conselho fiscal e sincronizada com a contabilidade. Certo? Não é apenas chegar no fim do ano, onde é que eu assino o parecer, aprovamos. Não é isso. O conselho fiscal ele tem que estar atento, havendo irregularidades tem que denunciar. Se constatado uma irregularidade lá no Ministério Certificador, por exemplo, e o conselho fiscal não denunciou, ele é corresponsável. Entenderam? Então, às vezes, as pessoas têm medo de participar de um conselho fiscal porque vai comprometer o meu patrimônio. Não, não é isso, gente. Vai comprometer se você não atuou corretamente, se você foi conivente com alguma coisa que não, e você não denunciou esse fato. Então, a gente também tem que estar atuando, colaborando com os conselhos fiscais, orientando. Também eu quero chamar a atenção, a Gabriele falou, mas eu preciso fazer um destaque, peço desculpas aos colegas, ter que resgatar um pouquinho aí, alguns minutos atrás, quando a gente falou ali em evitar multas. O evitar multas são as obrigações acessórias. Existe um segmento de instituições, eu vou me permitir aqui, até não explicitar, mas está vinculado como um auxiliar nas instituições de ensino, nas escolas públicas. É um órgão que auxilia as escolas públicas, que passou por grandes dificuldades, sabem por quê? Porque eles descobriram lá em 2013, 2014, que nunca haviam entregue DCTF. Então, assim, as obrigações acessórias também são obrigatórias para as instituições do terceiro setor. Não interessa se tu tem SEBAS, se tu é imune, se tu não é imune. Tu tem que estar ali com todas essas obrigações atendidas. Tem que participar de capacitações, entender como é que se faz, acertar os códigos. O código de instituição é sempre esse. Todo mundo lá é 2100 na GFIP. Não, gente, não é isso. Depende da situação e da certificação. Tu mata uma instituição se tu errar o código. E mata mesmo, eu não estou exagerando. Então, assim, por favor, acompanhem sobre isso, sejam prudentes, sejam críticos, confere. Por exemplo, assim, fez a folha de pagamento e daí o contador apropria o INSS. Ele tem uma apropriação com base na folha de pagamento e a GFIP traz outro número. A GPS lá pela GFIP traz outro número. É óbvio que isso vai dar problema nas certificadas. E em tudo, não vai ter CND. Então, nós temos que conferir o nosso serviço também no terceiro setor. Não é porque, é só a crechezinha lá da rua tal, ou da região X, eu não vou conferir. Gente, vai dar problema e aquela crechezinha que atende aquela comunidade, que é essencial para aquela comunidade, vai ter dificuldades, daqui 2, 3 meses ela fecha. E fecha muito rápido, porque é difícil, o recurso para eles é difícil. Tá? Então, eu deixo esse apelo aos colegas que façam revisões, que não deixem para trás as obrigações acessórias, que critiquem os seus relatórios, façam conferências, né, com os excedentes das prestações de contas, procurem entender o que fazer, o que devolver.
Se a conta das provisões, se está correto o depósito lá na conta das provisões, alguns convênios prevêem isso. Tu tem que fazer o depósito da provisão de férias e 13º em uma conta específica. Então, assim, ó, cálculo de provisão de férias e 13º tem que ser feito em instituições do terceiro setor. Entenderam? Quando eu disse lá no início que tudo que você faz no segundo setor se faz no terceiro, não é exagero. Não é exagero. Porque senão eu não vou comemorar nada. Quando eu vou nas instituições, e tem uma instituição que eu vou com mais frequência, e a gente vai ao meio-dia, e tu vê aquelas pessoas ali preocupadas em atender assim, ó, com qualidade a refeição das crianças. A alegria das pessoas é maior em atender as crianças para aquela refeição do que a própria criança, porque a criança está ali, ela quer comer, né? Então, assim, e as ideias que surgem. Por exemplo, instituição que chega na sexta-feira, a janta da sexta, ela é às 18h45. E o café da manhã da segunda-feira é às 6h15 da manhã. Sabem por quê, né? Final de semana foi legal dessa turma. As crianças não comeram nada, sábado e domingo. Então, a gente tem que pensar nisso. Isso tem um preço maior do que a gente imagina. Isso é intangível. Isso é intangível. Eu não sei quanto custa. Né? Semana passada ou retrasada, eu assisti um programa de televisão chamado Profissão Repórter, que focaram, me desculpe eu fazer um comentário assim, mas foram entrevistados moradores de rua. Gente, eu tive aula de assistência social, com todo respeito aos profissionais do serviço social, mas eu compreendi solidariedade, o que é solidariedade. Entende? A ajuda mútua entre eles. Porque às vezes a gente diz assim, leva as tampinhas lá para dar para a creche, lá que eles vão comprar cadeira de roda. E daí tu acaba dando, se comprar, comprou, se não comprar, não comprou. Mas aquela tampinha, ela passa por um processo tão legal assim, ela recebe uma energia tão boa, para quem acredita nisso, que isso te comove, gente, comove. E me deixa mais responsável como profissional da contabilidade. Me deixa mais responsável. Então, assim, eu quero pedir aos colegas, assim, quem ainda não atua no terceiro setor e quer atuar no terceiro setor, tem que se desafiar muito para atuar no terceiro setor, né, Gabriele? Porque nós que temos atuação no terceiro setor, uma das grandes dificuldades nossa é retenção de recursos humanos, retenção de talentos, colegas para trabalhar no terceiro setor. Porque dá muito trabalho, gente. É muito trabalho. Tu termina de atender o auditor independente, tu tem que atender o MEC. Ou tu tem que atender o agente que patrocinou um determinado projeto. E tu tem que atender o conselho fiscal. Tu tem que atender, tu tem que fazer contabilidade, a compliance está aí, está pegando direto no terceiro setor. Né, Gabi? Eu acho que é um dos próximos temas que a gente vai abordar. Né? Então, assim, ó, existe também compliance no terceiro setor. Talvez mais do que nunca. Né? O pessoal da auditoria, né, eu acho que a gente se preocupa muito mais em prestar contas do que qualquer outro segmento. Não é, Gabi? Hoje, a nossa fala, ela é uma conversa nesse sentido. O pessoal, às vezes, nos pede modelinho de planilha de orçamento. Eu peço desculpas, mas não tem como a gente socializar modelos, porque é muito específico, gente. Isso são coisas que tu tem que conviver. Tu tem que ter a técnica, né? A fundamentação foi dada. Nosso livro está lá no site, é um guia para nós, do terceiro setor, está à disposição no site. Nós já estamos rascunhando a 4ª edição, essa aqui que está no site é a 3ª edição, certo?
Estamos rascunhando essa 4ª edição com algumas novidades interessantes, mas não vamos conseguir colocar modelinhos de planilhas, de orçamento, porque nós queremos forçar as instituições a utilizar ferramentas que não são uma planilha, que não é auditável. O terceiro setor tem que se preocupar com isso, né? Mas quem mudou esse valor? Só um comentário antes, até a gente veio da convenção com isso muito nítido, assim, tem cada vez mais sistemas, né? E dizem que vão substituir os contadores. Então, aqui é uma oportunidade para a gente mostrar que cada área é diferente. Cada área de atuação das entidades do terceiro setor é diferente. Não existe modelinho pronto, não existe software pronto que vai substituir o contador para isso, não existe. Então, a gente veio da convenção com isso muito forte, assim, a gente tem esse pensamento da comissão, entendemos que somos necessários, sim, ainda nas instituições, e temos que fazer valer isso, mostrar que somos eficientes e temos condições de desenvolver um bom trabalho. Então, nós estamos já encaminhando nosso agradecimento aos colegas, ficamos à disposição para as perguntas dos colegas que estão online, não sei se foram encaminhadas, chegou uma. As perguntas do presencial, eu não vi movimento do Fernando. Temos perguntas? Quem está aqui querendo fazer alguma pergunta, fique à vontade. Nós só temos que repetir a pergunta por uma questão técnica. Os senhores não nos escutam em alto-falante. O microfone é para nós falarmos com os colegas que estão na web, tá? Temos perguntas encaminhadas? Temos uma. Como é que nós acessamos? Por favor. É do Guilherme Barroso. As contas públicas do orçamento da receita e da despesa devem estar presentes no sistema compensado, ativo compensado e passivo compensado? Eu vou repetir só para o pessoal que está... Tu não te importa de repetir no microfone para o pessoal que está... Guilherme Barroso, as contas / rúbricas do orçamento da receita e da despesa devem estar presentes no sistema compensado, ativo compensado e passivo compensado. Obrigado, Guilherme, pela pergunta, mas até onde nós compreendemos aqui, não há necessidade, tá? Não há essa necessidade. O ativo compensado e passivo compensado, eles têm outras finalidades ali, mas não para fins de acompanhamento do orçamento lá na nossa contabilidade, tá? Nós vamos usar as rubricas e as contas efetivamente envolvidas, né? Sejam no processo financeiro, já direcionadas para as contas contábeis, né? Então, o que pode acontecer é um compartilhamento entre as rubricas lá no processo financeiro, que a instituição poderá estar utilizando, e a indicação ou o apontamento dessas contas, alguns colegas dizem é o depara, né? Lá no contábil, porque às vezes a gente encontra lá no financeiro várias contas, né, que vão apontar para uma única conta contábil. Então, de repente, a gente teria que observar essa questão lá do sistema financeiro, para ele também poder nos dar a condição de acompanhar o orçamento, tá? Então, é nesse sentido. Os presenciais, alguma pergunta, algum questionamento? Então, nós agradecemos... Ah, perdão, por favor. O nome do colega, por favor. De Porto Alegre. Então, o colega Luiz Carlos Couto, de Porto Alegre, está encaminhando uma pergunta. Sim, o colega nos questiona com relação à compatibilização dos critérios diante das diferenças estruturais das instituições. Nós aqui falamos
da adoção de processos complexos ou de uma eminência técnica maior, que porventura as instituições que ainda não estão bem estruturadas, tanto em termos de equipamentos, de sistemas, as suas ferramentas têm limitações, de como elas poderão se valer, né, do uso de ferramentas de gestão, tais como o orçamento, propriamente dito, né, e fluxo de recursos. Nós entendemos que isso é um processo cultural. Hoje, sim, existem instituições com grandes dificuldades, mas talvez aqui a nossa finalidade também foi de fazer essa provocação. E foi muito boa a sua pergunta, porque temos sim que provocar essas instituições e nos colocar à disposição de auxiliar essas instituições, no sentido de que elas incorporem, né, no seu dia a dia essa necessidade de sair daquela situação, assim, ó, tu tem que sair dessa situação. Exatamente. Tem demanda e tem potencial social. E daí o atendimento técnico, ele, na área financeira, na área da gestão, ele fica um pouco distante e com dificuldades de prática. Às vezes a gente encontra assim uma... Isso. Simples. Exatamente. Então, assim, daí vem a questão da sustentabilidade. É o pensar um dia antes. É o pensar um dia antes. E isso é desafiador. Isso é desafiador. Quando eu falei, talvez até de certa forma exagerada, de ser empreendedor, de repente esse pensar teria que ter acontecido antes da instituição chegar nessa situação. Mas agora, assim, ó, tu estás nessa situação, vamos nos debruçar em cima disso aí e resolver. É sair daquela zona, assim, olha, vou pedir para o voluntário vai lá, mas o voluntário é empreendedor, gente. O voluntário quer ver resultados, né? O que mais existe é instituição precisando de voluntário. Se o voluntário vai atuar voluntariosamente em uma instituição e tu não sai daquela situação, ele vai embora. Então, assim, eu acho que a gente tem que se permitir abrir as nossas caixinhas, né, e sair um pouco. Eu não quero usar a expressão zona de conforto, porque não é bem isso, não é uma zona de conforto, mas eu tenho que me permitir ser desafiado. Eu tenho que me cobrar quanto a isso. Senão eu não consigo, realmente, a dificuldade é enorme. Eu não tenho condições, eu só consigo manter uma professora e o meu marido, ele cuida da direção da escola, ele faz a parte financeira e eu sou a diretora. Bom, tu vai continuar o resto da vida fazendo isso. Entende? Aí não adianta eu olhar para o concorrente ou para o vizinho e achar que o vizinho cresceu e eu não cresci. Eu acho que isso é o dia a dia da gente, né? Eu olho para o colega, tem um escritório muito melhor, muito mais legal do que o meu. E o meu, estou ali. Eu, a minha esposa, meu filho e os meus amigos ali me ajudando, e o colega só cresce. Eu tenho que me desafiar. É nesse sentido, eu acho que vale para todas as modalidades. Pois é, isso é comum. A falta de certificação é não observar aquilo que eu comentei antes. Começa lá no CNAE, ou talvez assim, a metragem da minha matrícula lá na prefeitura está diferente. A minha matrícula no registro de imóveis diz que meu imóvel tem 50 metros. Lá na prefeitura diz que eu tenho 80. Bom, isso quando a gente vai mexer na DBE, já está cruzando, né? Quem é da área fiscal sabe disso, né? Então, assim, ó, essencial eu arrumar isso.
antes que o perito lá chegue e diga, olha, não dá mesmo, não tem o que fazer, tu não consegue arrumar. E tem outras piores, tá? Nos estatutos nós encontramos situações assim, ó, de instituições que estão há mais de 10 anos sem registrar uma ata de eleição de diretoria. Quando tem estatuto. Então, assim, a pessoa mudou a diretoria, mudou a diretoria e nunca registrou uma ata. Aí, daqui a pouco, vai baixar o CNPJ, porque os cartórios estão se integrando. Ou então, tem que registrar a ata. Aí ele vai lá com a ata e registra, volta, diligenciou no cartório. Diligenciou no cartório, sabe por quê? Não justificou porque que faz tanto tempo que nunca mais registraram uma ata. Nem sabíamos que vocês existiam ainda. E aí, cartório é um pouquinho diferente, né? 12 dias úteis, 15 dias úteis, e assim vai. Mas aí os cartórios exageraram, né? Porque agora os óbitos estão valendo 6 meses. Eles bicharam. Muito bem. Mais alguma observação dos colegas presentes? Pois não. Seu nome? Porto Alegre. Everton Freitas, em Porto Alegre. Eu sou da área, nosso escritório atende somente empresas privadas, mas eu estou aqui para me informar e quem sabe a vaga. Uma dúvida sobre a utilização, sobre a contabilidade. Ela vai ser feita a partir da Lei 6404, suas alterações? 11638, né? 11638 agora, observando os pronunciamentos, e em especial a ITG 2002 de 2012, ITG 2002/2012, e tem a ITG 2002 R1 de 2015, se não me falha a memória. 2015. É isso, né, Gabi? Então, isso é o que regula a contabilidade no terceiro setor. Tá? 6404, 11638, os pronunciamentos. Sim, o plano é isso. Na ITG, tudo isso está colocado. A questão... isso. A questão da segregação dos recursos, né, para qual área a fonte, né, desses recursos tem que ser separada. Isso não tem num plano de contas normal, né? E a questão do superávit. 2002, ITG 2002, do ano 2012. E ela teve uma revisão, a revisão 1 em 2015. R1. Neste livro aqui, no guia do terceiro setor, você consegue esclarecer diversas dúvidas aí com relação à contabilização propriamente dita das entidades do terceiro setor. Mais alguma observação? Pois não, colega? Seu nome? Cecília de Porto Alegre, pois não. A quantidade de funcionários que tem a PUC, os próprios funcionários poderiam registrar alguma coisa. E projetos, em 2 ou 3 projetos, 1 ou 2 deles zero. Sim, a colega pergunta com relação à destinação de recursos do imposto de renda, que, por vezes, alguns projetos não são contemplados com nenhum recurso. Isso eu não sei assim como justificar o porquê não ser contemplado. Nós temos 2 fundos, né, o fundo da criança e do adolescente e o fundo do idoso. Se arrecada essas destinações, os projetos estão lá, eles concorrem de igual, de uma forma muito transparente. Você acompanha centavo a centavo arrecadado nos sites desses projetos, lá no fundo do idoso e no fundo da criança e do adolescente. Mas talvez eu não consiga te esclarecer o porquê que alguns projetos não arrecadam nenhum real. Mas existe, sim, vários projetos arrecadam além do que está previsto no projeto, muito além.
Vários projetos têm arrecadações advindas de outros estados, inclusive, entende? E agora, o insucesso eu não vou aqui me permitir a justificar, tá? O que a gente vê são cada vez empresas mais e mais mobilizadas a administrar os impostos de renda devidos dos seus empregados, antecipam os valores da destinação para os fundos, para esses projetos. Mas agora, quando não acontece, a gente não sabe. Mas tem que ver o legado dessas instituições, né, o passado dessas instituições. Isso tudo também conta, tá? Mas eu não saberia aprofundar mais aí nesse... Sim. E tem pessoas, não pessoas assim, pessoas jogadas, Sim. falam, destinação e desconhecem. Eu acho que é uma coisa que... Sim. Nós, neste ano, foi geométrica, né? O avanço da nossa captação foi geométrico. E também, neste ano, o que foi muito interessante, nós começamos a adotar a expressão correta, a destinação. Isso mexeu com o pessoal, porque às vezes as pessoas ficavam achando que era doação. Não, ninguém tirou nada do bolso para doar, ele destinou uma parcela do que ele teria que pagar e destinou para um projeto. O colega aqui, por favor. Na verdade, eu queria só reforçar a pergunta dela, como colocação. Sou Juliano Sequinato, de Caxias do Sul. Juliano Sequinato, de Caxias do Sul. Na verdade, o que falta mesmo para que as entidades tenham esses recursos é a questão do nosso trabalho voluntário que a gente faz dentro do conselho, é destinar corretamente e mostrar para elas os recursos de onde vem. Exatamente. Estadual, municipal e outros que tem por aí. Isso. Né? Uma coisa é a gente fazer um planejamento e mostrar a questão da captação de recursos junto a isso, né? Uma coisa é fazer a contabilidade. Lógico, os dois andam juntos. Porém, né, acredito que quando a gente faz a prestação de contas, a gente fala de prestação de contas, que não é mais isso, é uma contabilidade, né? A prestação de contas a gente presta para os órgãos a qual a gente tem esses recursos. Isso acho que tem que fazer essa diferença, né? Exato. Mostrar isso para as entidades. Uma coisa é a prestação de contas para os recursos, para que seja o uso, né, correto deste recurso, e a contabilidade ela vai ser 100% disso que está fazendo. Isso. Então, que bate bem aquilo que você vem dizendo. Eu acho que a gente peca muito como nessa base de contadores, assim, nessa nossa área, quando a gente fala de uma coisa é voluntariado para destinação, a gente não trabalha muito isso, e uma coisa é ensinar as entidades a captar recursos, coisas bem distintas. Bem distintas. Sim. Sim. O colega colocou a questão do quanto é importante não ficarmos apenas na prestação de contas dos recursos arrecadados, mas também na evidenciação contábil dos resultados advindos dessa arrecadação, né, dos recursos de destinações em especial. E também que a gente deve cada vez mais reforçar, né, da importância e do envolvimento da classe contábil na captação de recursos advindos dessa captação de recursos aí da destinação dos impostos. E eu me permito ainda em complementar que também é muito importante a gente trabalhar forte, dizendo que não há risco de cair em malha fina por fazer destinação de parcela do imposto de renda para esses fundos. Tá? Você havia peço... Não, é só o que eu notei nesse período, quando começou com a destinação do imposto de renda, teve uma campanha muito forte. Aí depois meio que, né, relaxaram um pouquinho e depois voltaram focando no setor público, CAF, e vários setores, prefeitura e tal. E o que eu assim, leiga, né, só observando de fora
idoso, era 600, afinal, reais, mas passou para 17 mil, ou milhões, uma coisa assim. Então foi assim um Sim. susto. E aí eu acho que o pessoal se assustou e eu parei, vou mais devagar. E aí nem entraram no terceiro setor. Foi o que eu notei. As campanhas, elas são sempre importantes. Neste ano, a campanha foi muito correta, eu acho que houve um acerto na campanha. Existiam algumas chamadas que já iniciavam utilizando a destinação, né? Então, esses ajustes e esta cultura que se cria com a destinação do imposto de renda é importante. A classe contábil está muito envolvida com isso, vai continuar envolvida, é o nosso programa voluntário, né? Então, assim, eu acho que fica também o reforço aos colegas que nos escutam pela internet de intensificar, né, essa campanha da destinação. Sempre estar presente, exatamente, ao longo do ano, façam as projeções, né, trabalhem nesse sentido, acompanhem as instituições, potencializem os projetos. Nós temos condições de ajustar os projetos. Às vezes, o projeto que não tem sucesso lá na arrecadação, uma pequena palavra nossa ajusta um errinho de justificativa do projeto. Então, é importante que a gente se envolva também nisso. Quando isso dá certo, se envolver dá certo. Exatamente. Aquilo que eu disse lá no início, colega, de que a nossa mesa ela não é muito referência para nos encontrar, né? Quando a gente se envolve no terceiro setor, isso é uma coisa verdadeira. Quem vai atuar terceiro setor tem que conhecer a instituição. Não é passar pela frente, é parar, entrar e acompanhar o que acontece. Mas hoje quem pode destinar imposto de renda ainda é só o lucro real? Só lucro real. E pessoa física pelo formulário completo. Eu falo como empresa, mas é que muitas empresas estão no Simples Nacional e agora Isso. Sim. Mas continua 1% do lucro real, do devido, né? Está bem? Mais alguma observação? Gabi, quer fazer o teu agradecimento? Enviar as tuas mensagens aos colegas? Não, só agradecer a atenção de todos, dizer para mim que é uma honra estar do lado do Roberto, na comissão e aqui. A gente aprende sempre, a gente está aqui junto, palestrando, mas é sempre um aprendizado muito grande, é um grande profissional, eu te admiro muito. E queria agradecer também, temos um outro membro da comissão que não está aqui palestrando, mas veio aqui nos assistir, o Gabriel, queria agradecer a presença, apresentar ele também, né? O Gabriel E muito obrigada a todos pela atenção. O Gabriel é integrante da comissão também, é uma pessoa fiel companheiro nosso. Muito obrigado, Gabriel, está aqui hoje com a gente. Também quero aproveitar e mandar um abraço especial para cada um dos colegas da comissão, né, porque sempre nos ajudam muito. Nossas reuniões acontecem ordinariamente uma vez por mês. Quem atua em comissões, ou quem atua conselheiro, presidente, nós todos somos voluntários no conselho. Às vezes a gente faz uma ou outra viagem, né, e o pessoal acha que a gente está ganhando muito dinheiro. Não, aqui ninguém ganhou nada, eu vou pagar o meu estacionamento, o Gabriel vai pagar o dele, entende? A gente vem aqui voluntariosamente e é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês, né, mostrando o que é terceiro setor, né, trazendo alguns desafios, talvez algumas dificuldades que vocês não conheciam, mas sempre uma alegria. Nosso agradecimento, agradecimento aos colegas que trabalham comigo em algumas instituições que devem estar ainda conectados. Eu fiquei de mandar abraços e tal, mas meu agradecimento a todos os colegas. Hoje a gente consegue ter um bom grupo de colegas aí atuando no terceiro setor, enriquecendo, né? Aqui temos o pessoal que me audita em sei lá quantas instituições, temos contadoras de outra instituição que nos acompanha. Isso, assim, alegra muito a gente, e é aquela questão do nós comemorarmos. A gente comemora quando veio o relatório da opinião dos auditores sem nenhuma ressalva, né? Porque quando inicia a auditoria, a gente está esperando isso, né? Sair a opinião limpa, né? O relatório limpo, né?
E a gente comemora. Então, assim, ó, nós também temos que entender no nosso dia a dia o que nós vamos comemorar, a melhoria que a gente conseguiu alcançar para um cliente, seja ele do segundo ou do terceiro setor, entende? Nós temos que aprender a comemorar. Muito obrigado, boa noite e um bom resto de noite aí para todos.